Quer otimizar as cotas dos projetos do seu escritório? Tem algumas dicas para você. Vem comigo. Cotas ou linhas de dimensão. Bom, assim como os textos, a gente poderia configurar tudo pela janela de propriedades, mas para ensinar eu acho bem mais fácil abrir a janela específica de edição de cotas. Nós temos 3 cotas aqui, uma para forma, uma para armadura e outra para metálica. Pode escolher qualquer uma para você começar a configurar. Eu vou te explicar pela de armadura, apesar dela não ser tão necessária, porque nas armaduras existe uma ferramenta específica de cotas de armadura, mas algumas vezes você pode querer utilizar uma cota normal. Então, duplo clique esquerdo em cima de uma cota para você abrir a janela de edição. E a interface aqui é bem amigável. Se você mexer em qualquer propriedade, você vai enxergar a mudança nessa janela de pré-visualização. Então vamos começar a configuração. Dimensão do símbolo geralmente é o diâmetro do símbolo. Depois, o símbolo propriamente dito. Mostrar linha de dimensão. O que é a linha de dimensão? Bom, se eu desmarco aqui, desaparece a linha principal da cota ali na janela de pré-visualização. Então ela é a linha de dimensão. Texto ao invés da dimensão para seções idênticas. Se você tiver 2 dimensões idênticas, uma do lado da outra, dentro da mesma cota, ele põe um texto ao invés da dimensão real. Hoje em dia não se usa mais isso, mas ainda existe a opção. Embaixo estão as configurações de formatação para a linha de dimensão, que nós conversamos agora há pouco. Linha de extensão é a linha que se estende até o objeto cotado, símbolo e texto. Repara que o layer é um só para todo mundo, você não consegue colocar um layer diferente para cada elemento. Então, eu não recomendo você usar o by layer, porque se eu uso o by layer principalmente para cor, vai ficar toda a cota monocromática. Depois das configurações de texto, eu recomendo que você assista o vídeo sobre fontes. Lá eu te ajudo a escolher uma fonte ideal para o seu detalhamento. Então nós configuramos a fonte, a altura e o aspecto que serve para você deformar a largura da fonte. Depois nós temos ainda as configurações de sublinhado e negrito. São 3 textos diferentes. O texto da dimensão, que é o valor real da cota. A altura da estrutura é um texto que você pode digitar um valor numérico manualmente. Tem gente que às vezes desliga o texto real, o texto original da cota e liga esse altura da estrutura para escrever um valor roubado. Quem nunca, né? Texto adicional é um texto que você também pode escrever qualquer coisa, mas diferente da altura da estrutura, aqui você pode escrever também letras, ou seja, você pode digitar o variável, var, a, b, c e assim por diante. Mais embaixo, verificar direção do texto. Mesmo que você rotacione ou espelhe a sua cota, o texto vai ficar sempre na direção correta. Achura sólida. Para quem é acostumado a colocar as cotas em cima de desenhos achurados, costuma usar essa opção. Ele faz uma máscara branca atrás do texto para ficar mais fácil de ler a cota, principalmente quando ela está em cima de uma achura. O que eu recomendo para você nesse momento? Deixe essa opção desligada se você tiver alguma cota que esteja em cima de um desenho achurado. Você vai pela janela de propriedades e procura a propriedade de achura sólida sobre texto. E aí liga para aquela cota específica. Texto de cabeça para baixo, não preciso explicar. Distância do texto até a linha de dimensão, também não preciso explicar. E na direita está a posição do texto em relação à linha de dimensão. No caso da cota de armadura, provavelmente a gente nem vai usar muito o texto da dimensão. Mas se a gente fosse usar o texto da dimensão, provavelmente ele ficaria embaixo para que em cima a gente colocasse o texto da barra, com as informações da barra. E em regras, são regras para quando o texto não cabe. Ele tenta, em função de uma regra que você escolhe, posicionar o texto automaticamente. Você pode ter uma ideia das regras observando a janela de pré-visualização. O que eu costumo fazer, mas aí é um gosto meu, quase ninguém segue isso. Eu gosto de deixar a regra desligada e existe um meio de você movimentar o texto quando ele fica sobreposto com algo. Mas mesmo com qualquer uma das regras, você sempre vai poder movimentar o texto numa outra posição. Então se tiver alguma que te interessa, já deixa ela marcada. Vamos para a próxima aba, texto da dimensão. Aqui nós acertamos a unidade e o número de casas decimais. Só presta atenção que se você estiver em centímetros e quiser uma casa decimal, você precisa ter uma precisão menor do que 10 milímetros. Se você deixar uma precisão de 10 milímetros ou maior, não tem como colocar
uma casa decimal estando com uma cota em centímetros. Faz sentido? Nesse caso, é uma cota de armadura, uma precisão de 5 mm, está passando de bom. Formato exponencial, talvez o pessoal mais experiente vai conhecer essa das antigas, mas ao invés dele fazer o separador decimal com vírgulas, ele faz um decimal no expoente. Sufixo e prefixo. Você pode usar, por exemplo, para escrever um L igual ou colocar unidade no fim, mas aí são casos também excepcionais. Você não precisa deixar uma cota configurada no seu fichário já com essa opção. Você vai lá naquela cota exclusiva e escreve o sufixo ou prefixo que você quer. Opções de entrada que nós configuramos as linhas de extensão, que são as linhas que se estendem até o elemento. Tem sem linha de extensão, delimitado por uma polilinha. Depois que você desenha a cota, você faz uma polilinha para cortar a linha de extensão. Distância do ponto de referência, que é o mais comum. Ou seja, você define um ponto, uma distância, e do ponto que você clicar, ele dá uma distânciazinha, um salto até a linha de extensão. E comprimento pré-definido, você define um comprimento fixo para todas as linhas de extensão. Essa última aba, seção /ponto, é uma aba que só aparece quando você está editando uma cota que já foi criada. Se a gente estivesse abrindo a ferramenta de cotas agora, ela não ia aparecer. Ela serve para você editar uma seção da sua cota. Então as cotas do Allplan são como se fossem blocos. Você tem todas as dimensões e você consegue configurar elas de uma só vez. Então aqui você poderia, por exemplo, pegar uma dimensão da sua cota, desligar o texto da dimensão e ligar o texto adicional para você escrever o var, sem que você precisasse explodir ou cortar a sua cota. Então configuramos uma cota, e se essa sua cota for parecida com as outras, talvez valha a pena você copiar as propriedades para todas as outras. Então eu seleciono tudo aqui, não tem problema se você pegar as linhas também, e na janela de propriedades eu vou marcar que eu quero mexer apenas nas propriedades das linhas de dimensão, como se fosse um filtro. Aqui embaixo eu vou pegar o conta-gotas para puxar as propriedades da cota que já foi configurada. No Allplan tem o pincel também, mas esse é o conta-gotas, então a gente puxa as propriedades. Bom, as cotas ficaram todas iguais, mas no meu caso não faz muito sentido fazer todas essas mudanças nas outras cotas, então eu vou voltar. Como todas as configurações que nós fizemos ali na caixa de edição de cotas estão também na janela de propriedades, então se você conhecer um pouquinho das configurações, talvez valha a pena você puxar com o conta-gotas para as cotas em milímetros. Você configura em centímetros, puxa para em milímetros e só troca a unidade, por exemplo, ali. Vamos para os outros tipos de cotas, outras dimensões. As propriedades são praticamente as mesmas. Se você abrir a janela de edição, você vai identificar que é a mesma janela, então você já deve conseguir configurar essas outras também. Não tem por que eu ensinar todas as configurações novamente. Apenas para demonstrar então o uso no dia a dia do fichário ou das cotas aqui, quando você tiver que detalhar algo em centímetros com linha de extensão, estou detalhando um elemento de forma, eu dou um duplo clique direito nessa cota, agora o direito para criar uma nova cota, defino se ela vai ser aqui uma cota vertical, horizontal, direta, tem os métodos de uso aqui, e aí eu saio cotando seguindo o procedimento da ferramenta. Se eu quiser fazer uma alteração nas propriedades, com o tempo você vai conseguir encontrar todas as configurações aqui direto pela janela de propriedades. Fique tranquilo, é só uma questão de tempo. Então eu vou ligar a achura sólida sobre texto e na seção 1 eu vou desligar o texto da dimensão e vou escrever var, ok? Isso é uma questão de costume, pouco tempo, você vai estar profissional. Termine as cotas de baixo, de configurar todas as cotas do seu escritório. Qualquer dúvida, conte comigo. Até a próxima aula.